Sejam bem-vindos à Frequência 8-Bit, eu sou J Neto. O Ricardo Lopes. Eu sou o seu Barbosa. Daniel Galese. E eu sou o Thiago Salustiano. E é isso aí, senta aí, aperte Start que a gente tá começando. Galera, segue a gente nas redes sociais, se inscreve no nosso canal do YouTube e ativa o sininho para você receber as notificações dos nossos conteúdos. Hoje, a gente tá aqui com o Thiago Salustiano e a gente vai bater um papo a respeito do que é ser coach, de como funciona e entender um pouco mais esse universo. A gente conhece tudo por alto, por exemplo, eu nunca tive contato direto com a não ser em alguns eventos corporativos, mas o mais legal é que hoje agora a gente tem alguém diretamente para trocar ideia, perguntar o que a gente quiser, né? Thiago, se apresenta pra galera aí, fala um pouco de quem é você, da sua trajetória e do que você faz. Cara, prazer, né? Bem legal estar aqui. A gente já trocou um pouco de ideia antes. A vibe é muito boa aqui do podcast. Thiago Salustiano, né? Me chamo de Salu, é um apelido carinhoso. A minha formação acadêmica é de engenheiro de produção. É uma coisa que sempre fez muito sentido para mim, né? Otimização, melhoria, redução de custo. Até eu perceber que realmente o recurso vital de qualquer marca, qualquer empresa, qualquer local é o ser humano, né? Então, uma coisa que mexeu muito, muito comigo e me fez olhar um pouco para o outro lado da engenharia, né? De como a gente poderia melhorar o trabalho, melhorar a vida das pessoas através desse entendimento melhor, né? Unindo a engenharia com outros tipos de treinamentos, né? E aí que eu comecei a pesquisar algumas outras coisas, como o coaching, a constelação sistêmica, a programação neurolinguística, enfim. E daí eu não parei mais. Hoje, se me perguntarem se eu quero voltar a trabalhar como engenheiro de ofício, eu vou dizer, depende. Vou estar treinando pessoas? Vou estar ali para desenvolver elas mais? Se for, tem condição, mas no geral eu não vou preferir não, vou continuar. Ou se vier com um salário ridiculamente absurdo, que é meio difícil no Brasil, também é uma oferta tentadora, né? É uma oferta tentadora, aí a gente tem que pensar, tem que pesar o que é importante pra gente no momento. Sim. Bom, Pode falar, João. não, eu ia falar que o Thiago se apresentou e agora vamos bater um papo aí para entender um pouco mais desse mundo, né, do coaching, porque hoje a gente, né, o coaching ele tá bastante difundido, principalmente pelas redes sociais, né, o TikTok, o pessoal fala bastante que tem, o pessoal usa bastante de alguns vídeos, né, por exemplo, o Peaky Blinders, os caras falam muito que os coaches usam, né, utilizam para falar o que é, né, como lidar com as coisas, né, e como fazer seus planos darem certo e tudo mais. Mas a gente quer entender mais, assim, inicialmente, né, antes de qualquer conversa, o que é ser um coach, né? Como funciona, o que o coach faz? Cara, coaching nada mais é, sem complicação, é você ajudar uma pessoa com técnicas, com somatório de técnicas, pra ela atingir algum tipo de objetivo dela. Objetivo pessoal, objetivo profissional, objetivo no relacionamento, uma coisa pontual. Ah, Salu, eu quero alcançar isso aqui. Beleza, então vamos trabalhar com ela algumas técnicas para ver por que ela ainda não está alcançando aquilo, né? Entendimento do por que aquela atividade ainda não conseguiu ser realizada por ela, sabe? É falta técnica? É falta de recurso? Sabe? É falta de autoestima? É falta de quê? O que está acontecendo com aquela pessoa que ela não consegue fazer essa travessia, sabe? De o que ela não tem hoje e deseja, o que ela deseja, sabe? Então, esse somatório de técnicas é o que a gente chama de coaching. Uma pessoa que vai estudar técnicas diferentes de várias áreas, isso que eu acho mais bacana. É uma coisa, assim, que transcende algumas linhas, né? Alguns preconceitos. Ah, não posso usar isso porque não é da minha área. Não, por que eu não posso usar isso aqui para ajudar essa pessoa a atingir um objetivo pontual, sabe? Como cabe aqui na ética, claro, o uso dessa técnica para essa pessoa ser ajudada e seguir a vida dela com o objetivo dela. Não foi uma coisa muito criada assim, isso aqui é coaching, sabe? Já não tem uma data certa de criação disso, mas que ela já mostra benefícios desde a época da Revolução Industrial, sabe? Bem ou mal, quando você tem alguma expertise, alguma atividade, ou você é bom em liderança, você é um bom executor, e outra pessoa não é, você acaba
ajudando aquela pessoa de alguma forma, ou indicando o caminho, ó, tu faz isso, 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 ou você faz as perguntas para as pessoas para elas poderem se desenvolvendo. Elas mesmas vão chegando a certas conclusões. Porra, não faz sentido mais eu fazer isso. Ah, agora eu entendi porque você faz aquilo. E ela vai trilhando o caminho. Isso seria basicamente a diferença entre o consultor, aquele cara que tem anos de uma expertise de algum assunto, ele, olha, faz isso, 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 A, B, C, D, que você vai atingir o resultado X, Y, Z. A chance é muito grande. Confia em mim, porque eu tenho 30 anos de expertise nisso. O coach, ele já vai buscando desenvolver as habilidades daquela pessoa, para a pessoa se questionar, e aí ela adquirir novas habilidades, novos recursos para atingir um objetivo que ela quer. Então, de certa forma, o coaching, ele foca, como você falou mais cedo, ele foca diretamente no ser humano, na pessoa, né? E o coaching, ele tem técnicas diferentes para cada indivíduo, de certa forma. Né? Não tem como Sim. você generalizar. Algumas técnicas, elas vão ser replicadas, mas alguns casos você tem que olhar individualmente, na maioria, né? Talvez todos. Aproveitando até o gancho aí que o João falou das técnicas, que técnicas são essas, né? Tipo, cada coach tem uma técnica que, tipo, tem que fazer uma fórmula de matemática e vai dar um resultado, essa é a técnica. O que é essa técnica? Legal, legal. O processo é completamente personalizável e customizável. Ele é único. Não adianta um coach chegar com umas técnicas ou ferramentas que eu vou explicar a seguir. Eu vou usar isso nesse cara ou nessa menina aqui e vai funcionar, vai dar certo. Isso é uma fórmula do insucesso, sabe? Como um professor meu já dizia, cara, você se prepara para improvisar. E não é improvisar no sentido de, vou enrolar, não é isso. Mas é porque aquela pessoa vai trazer uma certa informação, alguma conexão, ela vai se abrir com você de alguma dificuldade que ela está tendo, que às vezes é tudo aquilo que você trouxe, todo aquele arsenal, aquilo que você quer enxurrar a pessoa de informação, não vai conectar, não vai fazer sentido para ela, com a história dela. Se não faz sentido, a sua chance de atingir um objetivo ou fazer uma atividade é muito menor, sabe? Até um dos grandes motivos da gente começar academias, algumas atividades assim que a gente quer de longo prazo e resultados, a gente acaba parando no meio do caminho porque aquilo não tem um sentido forte, né? Sobre as técnicas, são ferramentas criadas por várias pessoas, sejam psicólogos, sejam treinadores, sejam escritores, psiquiatras, enfim, a galera da engenharia, da administração, pessoas que pensaram de alguma forma de como aquilo teria uma conexão com o ser humano. Calma, por que eu faço uma técnica aqui, por exemplo, de checagem? Vou usar um exemplo da engenharia, né? De checagem da manutenção. Você vai checar a manutenção, você tem um protocolo A, B e C. Você vai lá, você vai olhar, o óleo tá bom, a máquina tá boa, isso tá bom, etc. Você vai fazer vários checklists ali. O cara olhou, porra, mas calma aí, por que eu não posso adaptar isso aqui para uma tarefa humana? Sabe? Por que eu não posso fazer isso aqui? Você hoje acordou bem, como é que você tá? Você fez sua meditação? Como é que é seu ritual de manhã? O que você gosta de fazer? Então começou a perceber que algumas coisas que a gente geria as máquinas, a gente conseguia gerir, nos autogerirmos, sabe? E aí isso foi criando uma infinidade de técnicas. Se eu disser aqui, eu tenho, sei lá, 200 técnicas aqui que eu consigo usar, que eu sei usar, isso não é um número, não é muito importante. O que importa eu me conectar com aquela pessoa, eu entender o mundo dela, e aí eu vou buscar no meu conhecimento técnico, eu acho que isso aqui pode funcionar super bem. E aí eu me preparo e a gente começa o processo. Com aquilo ali, vamos dizer, como um sobressalente, sabe? Se eu precisar, dá para usar isso aqui. Mas no geral é a conversa ali que vai fazer a pessoa se desenvolver muito mais, sabe? As técnicas não são segredos nenhum, né? Todo mundo já ouviu falar de meta smart, seu processo evolutivo, gestão do tempo, sabe? Tem muitas coisas que já são faladas. A galera até mimifica, né? Brinca, lá vai o coach falar sobre mindset, lá vai o coach zona de conforto, lá vai o coach falar, sabe? Beleza, é um meme, uma brincadeira que a galera zoa e tal, mas não invalidou, o meme não invalida a funcionalidade daquilo. Aquilo funciona e funciona muito bem, sabe? Mas que acaba caindo na brincadeira da galera e tá tudo bem, é natural. Eu tenho uma leve pergunta pra fazer. Uma mulher, quando se torna mãe, automaticamente ela vira um coach? Caraca. É uma forma, isso é legal porque a gente cai muito
na outra brincadeira, né? Que ela fala, todo mundo agora é coach. Se você parar a pensar, uma pessoa que detém um conhecimento sobre alguma coisa e ela está disponível, disposta a ajudar, porque não adianta só ela ter e achar que ela vai passar aquela técnica do jeito dela. Nós aqui, todos nós temos jeito de fazer uma coisa. Por exemplo, escovar o dente. Cada um aqui tem um jeito diferente de escovar o dente. Se a gente filmar a tela, os 5 escovando o dente, cada um vai ter um jeito diferente de escovar. Sabe? E Então, alguns nem vão escovar. Ou alguns podem até não escovar, que a gente espera não entrar no mérito. Mas é basicamente isso, sabe? Ela vai se tornar automaticamente? Cara, tem muita gente que busca o desenvolvimento humano. Tem muitos grupos muito bacanas, muito fodas, que é realmente de encontro de mulheres. Seja o psicólogo, seja, dependendo da atribuição, da necessidade, seja o coach, seja algum tipo de treinador, para desenvolver aquela pessoa como mãe, pai, responsável. Porque a natureza tá aí, a gente sabe como a natureza funciona, tudo vai mudar no corpo dessa mãe e na mente dela também, e o corpo já vai sendo preparado para ela ser mãe, de fato, né? Não, mas tipo, uma alusão que eu fiz é meio que uma brincadeira, né? É se a mãe vira um coach, né? Porque assim, falando de desenvolvimento pessoal, né, de uma criança, nada melhor do que uma mãe para desenvolver essa criança até ela atingir maioridade, por exemplo. Então, Sim. naturalmente, a partir do momento que ela se torna mãe, ela vira um coach, mesmo sem saber as técnicas, mesmo sem ter estudado, mas tipo, de forma indireta, né? De forma Intrínseca, né? inconsciente. É intrínseco, Sim, né? sim. Porque Acho que eu fui a mais, sabe? Eu pulei Aham. os passos, desculpa, né? Mas sim, vamos responder assim de forma direta, sim. Porque ali ela vai ter um ser humano que não tá sabendo praticamente nada, né? A gente não vai entrar na discussão se ele sabe alguma coisa ou trouxe algo lá da barriga. Mas Sim. ela vai ter que ensinar literalmente tudo. Uma pessoa que talvez nunca tenha ensinado outro tipo de técnica para outras pessoas, sabe? Então aí eu vou pro próximo passo, né? Existem muitos grupos que buscam esse desenvolvimento para se sentirem mais preparados, sabe? Então vão buscar o conhecimento em livros, vão buscar o conhecimento em treinadores, em psicólogos, que vão ajudar aquelas pessoas não a serem mãe de fato, mas tipo como lidar com as situações, sabe? Então elas vão ser treinadas para treinar seus filhos. E por que que você acha que o coach hoje ele é tão demonizado, né? Por que que a palavra coach hoje se tornou algo meio parecido com as palavras mindset, zona de conforto? Porque tem palavras que são pegas no Brasil aqui que quando você fala elas, aí eu caí, lá vem com papo de coach, lá vem com esse negócio de mindset, lá vem com esse negócio de fique rico em uma semana fazendo passo a passo, tá ligado? Tem as coisas assim, que são bem demonizadas. Cara, isso é fato, né? Não adianta eu ficar aqui, não, vou defender aqui a classe. De fato é isso acontece, né? Acho que um meia-culpa que o coach pode fazer e deve fazer para analisar e melhorar é a barreira de entrada, né? Alguns cursos tem um investimento caro nele. Isso não quer dizer que a qualidade versus investimento seja correta, não é porque eu paguei caro que o produto é bom, né? Mas realmente a barreira de entrada é menor. Se você pensar a barreira de entrada de uma faculdade pública, uma faculdade particular, ela tem barreiras de entrada, seja de pagamento, seja de provas dificílimas de você passar, sabe? Então, ele não é uma cadeira acadêmica, né? Uma pessoa o meu treinamento durou 180 horas. Isso é equivalente mais ou menos a uma pós, sabe? Pra mim é válido. Falei, cara, isso aqui é um treinamento que uma pessoa faria em 1 ano e meio, 2 anos. Pra mim, fez sentido, sabe? Mas realmente, tem treinamentos que você pode comprar por aí, você vai olhar, são 30 horas. Vai te passar 1/10 da teoria, vai te dar um certificado. Esse é um ponto muito interessante. Para você emitir um certificado, você precisa estar conectado com algum órgão, seja aqui do Brasil ou um órgão lá de fora. O que acabou acontecendo, né? Não vou falar mal do povo brasileiro generalizadamente, mas as pessoas viram oportunidade de negócio, sabe? Então quer dizer que fazer coach é isso, eu vou vender um curso, eu tenho que emitir um certificado daquela pessoa que eu treinei por 30 horas online? Basicamente essa era a barreira de entrada. Então ele fazia uma sociedade num outro país, emitia um certificado internacional, que era uma empresa dele, treinava você online, que até aí tudo bem, nós estamos vivendo uma era de EdTechs, o próprio Flávio Augusto está investindo pesadamente em EdTechs, em treinamentos online, cursos. E isso se tornou realmente uma forma de ganhar dinheiro rápido e até, ao meu ver, de
passar pouquíssimo pro cliente. Não vou nem desenganar, porque ele ainda passa alguma coisa na teoria ali, né? Mas isso se tornou realmente uma fórmula da enganação, sabe? Vou vender isso aqui porque tá em alta, pegou o modus operandi, vendeu, foi embora. E aí torna a pessoa muito despreparada para atender um outro ser humano. Na Sabe? verdade, Positivo. essa questão da EdTech, né, que acelerou com toda a questão que a gente vem vivendo, mas a gente realmente hoje você vê todo mundo tem um curso para vender, todo mundo tem alguma coisa para vender, né? Meu curso, meu não sei o quê. E tudo começou com o coach, né? O coaching, eles abriram essas portas, né? Só que eles caíram numa armadilha que o cara abriu a porta para tentar multiplicar o conhecimento que ele adquiriu ou que ele acumulou. Só que aí vem uma onda de pessoas que às vezes não vou julgar a intenção, mas aproveitando ali uma oportunidade de vender alguma coisa e tem quem compra. Se você tiver um curso de R$10 e tiver 1.000 pessoas comprando, você já tem uma grana que você faturou num produto que tem o valor, custo agregado muito baixo, né? Uhum, sim. Então acaba que isso acho que ajuda a demonizar, né? Ajuda a prejudicar a imagem, né? Da metodologia de coaching no geral. Cara, assim. eu acho que a demonização do coaching veio pela má formação dos profissionais, não pela venda fácil, mas sim, igual ele falou, uma galera faz um curso, certifica, não tem bagagem, não tem experiência, começa a ensinar os outros, e algumas pessoas que vão ali de mente aberta para ter uma experiência e acabam não gostando muito da experiência, ou são um pouquinho mais, não vou dizer esclarecidas, mas assim, tipo, são uma galera um pouco mais assim, como posso dizer, já tiveram experiências com outros Vivência, cursos, ou já tem uma alguma vivência maior, na hora que vê um cara dando fala, puta, eu paguei pra fazer isso, essa porra de coaching não dá. Aí o problema, você pega numa numa amostra de 10 profissionais, você pega 2 coaches que são bons mesmo, pega 8 que não são bons, e a galera fica falando entre os 8 que é todo mundo ruim. Dá um ano no Brasil, já tá todo mundo fazendo sacanagem com coach, vidinho, falando mal e não sei o quê. Mas acho que é pela baixa qualidade do profissional que tem na área, né? A E disseminação. Fala. contando também a parte de. A parte de validação, né, cara? Porque eu vou ser bem sincero com você. Isso é uma visão minha, né, particular. Eu não acredito que uma pessoa que faça um treinamento de 30 horas, né, sem postergar nada mais, esteja apta a ajudar uma outra pessoa de uma forma profissional, né? Porque eu acredito que 30 horas é algo bem limitado para você ter conhecimento de algum assunto específico e ainda mais um assunto tão, tipo, grandioso quanto o que é o ser humano, tá ligado? Quando a gente envolve o ser humano. Tipo, essa é a minha visão. O Thiago pode até me rebater caso ele ache que eu esteja errado. Eu te rebato. Eu acho que você tá errado. Por quê? Pelo seguinte, às vezes o curso de 30 horas é extremamente específico. Então você já tem uma bagagem antes, ele é um complemento, aí beleza. O que eu acho ruim, que daí é esse curso que eles te dão, tipo, é o curso completo em 30 horas, aí eu acho ruim. Mas é exatamente isso que a gente tá falando. Não existe uma faculdade de coaching, tá ligado? Existem cursos profissionalizantes para se formar coach. Um curso de 30 horas para formar uma pessoa apta a ajudar outras pessoas, eu acredito que não funcione pela pouca quantidade de tempo que você tem. Hoje, para você se tornar engenheiro, você precisa de pelo menos 5 anos, tá ligado? E não necessariamente você vai usar o que você aprende em 5 anos. A gente conseguiria reduzir isso aí para 2 anos e meio tranquilo, né? Mas dado as matérias que a gente tem para poder desenvolver raciocínio lógico, para desenvolver outras habilidades que não são tipo tão atreladas ao específico da engenharia, né? Eles contabilizam para 5 anos e tá tudo bem. 30 horas para uma pessoa ajudar outra, vamos supor, se a gente pegar a psicologia. Cara, a psicologia a gente tem de 4 a 5 anos também na psicologia. E depois de 5 anos essa pessoa tá apta a começar a ajudar outras pessoas. Você vai me desculpar, mas 30 horas pra mim não é o suficiente pra você estar apto a ajudar outras pessoas. E eu acho que é por isso que o Galeza tava falando, né, da questão de você ter profissionais ruins, né? Na verdade, não são que eles são profissionais ruins, que eles não tiveram base. É que eles não foram a fundo no conhecimento, nos estudos, para poder
melhorar as habilidades de lidar com o coach, por exemplo? Cara, tudo é verdade. Todos os argumentos aqui são verdade, sabe? É algo que eu gosto muito de pensar, que eu gosto de imaginar, porque a minha animação foi um pouco refreada quando eu senti isso, sabe? Eu senti um peso grande, assim, tipo, caraca, o que tá acontecendo? Mas, pô, eu tô atendendo, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, sabe? A minha formação, ao meu ver, foi muito, muito boa, como o exemplo que o Ricardo falou. No caso da psicologia, eu hoje sou atendido por um psicólogo. Isso foi até brincadeira. Sabe? Ué, como assim o coach é atendido pelo psicólogo, sabe? E às vezes você fica incrédulo de que você escuta. Mas aí eu prefiro responder uma boa. Eu falei, não, sim, eu trato algumas coisas no psicólogo e eu sou coach. Sabe? Aí a pessoa desarma, tipo assim, ela tá pronta pra piada, mas a piada é o superficial, é o meme, sabe? Tipo, aí quando você aprofunda um pouco, a pessoa se desarma. Eu acho Porque nós temos... É que isso é uma coisa que tem no brasileiro, não sei, tem um bloqueio na pessoa do tipo, o terapeuta tem um terapeuta e o coach tem o coach. Na cabeça da pessoa, acho que obrigatoriamente, se você é um terapeuta, você tem que saber se tratar, você não precisa ter um profissional que te ajude. E se você. Isso é em qualquer área da profissão. mas Se você for falar, eu sou um engenheiro civil, mas quem construiu minha casa nos cálculos e tudo foi um amigo meu, cara, mas você é engenheiro? Por que você usou o outro? Falou, porque eu também trabalho, eu tô fazendo outras 10 casas, eu não vou fazer a 11ª, vou chamar alguém que faça a minha, isso aí é... E vai tipo ser alguém da o sua padre, né, confiança, mano? né? É alguém da sua Também. confiança. Se Tipo você... o padre que vai confessar com outro padre. O padre também peca, precisa confessar pra algum outro padre, né? É a visão simplista, é o superficial. Foi essa semana, não sei se foi o Augusto Cury, alguém falou essa frase. Cara, o pessoal tá muito mais apto a chegar só até a superfície. Quando você faz eu brinco, se eu fizer 3 perguntas pra alguém, a pessoa desiste de fazer um processo. Ou começa um processo. Porque ou eu consigo capturar ela assim de um jeito, caraca, isso faz muito sentido, pô, eu nunca pensei nisso. Ou ela, que saco, que chato, não, isso aí eu não gosto de falar não. Porque ela não quer ir um pouco mais. Tipo, isso demanda tempo, isso demanda chatice, entre aspas. Ou seja, estudar é uma cultura que aparentemente as pessoas acham que é chato. A leitura, é chato isso. Por que é chato? Porque leva tempo, sabe? Pra você dizer não vou dizer uma verdade, mas pra você ter um ponto de vista, leva tempo, sabe? E tempo é chato. A gente quer pra agora, pra hoje. Acabou de sair um estudo que mais de 54% dos brasileiros já relataram ter algum tipo de transtorno, de ser impactado por algum tipo de transtorno, e o campeão era a ansiedade, sabe? Então o brasileiro está demonstrando que ele não quer pensar no agora, construir algo aos poucos, ele quer resolver a vida dele com a panaceia, tipo, isso aqui resolve minha vida? Não, então a minha opinião é essa e acabou, sabe? Não tem muita coisa por dentro, né? E voltando nos treinamentos, a psicologia, com 5 anos, o cara ele tem uma supervisão, né, dos professores, um dos professores, né? E ele atende pacientes enquanto ele está sendo supervisionado. Sabe, para mim isso é fenomenal, sabe? Isso é sensacional. No treinamento do coaching, eu tive isso também e achei muito bom. Além de eu ter um pequeno TCC, não era a mesma coisa que um TCC de faculdade, mas foi algo que eu tive que correr atrás de informação por mim mesmo. Falei, cara, eu me sinto bem preparado, me instigaram o suficiente para eu buscar aquela informação, sabe? O que seria muito diferente no exemplo de 30 horas que o Ricardo falou. E também entendo que o Barbosa falou, né? Às vezes é um curso específico de 30 horas que aquilo é suficiente ou para acender uma chama no cara e ele buscar mais, fazer mais, ou é um assunto dentro de outro assunto específico, ele pagou por aquilo para ganhar aquela habilidade e tá tudo bem. Beleza? Às vezes essas 30 horas era para focar no ponto de fraqueza, né, que a pessoa sentia, né? Então, às vezes também o que falta é deixar claro a expectativa que você tem que ter com alguma coisa, né? Às vezes as pessoas criam uma expectativa gigantesca, né? E num negócio que é só igual a gente tá falando aqui, superficial. E se você quiser mais, você vai ter que buscar e mergulhar, né? E ir atrás, e aquela questão do estudo, da leitura e tudo mais, né? Demanda trabalho, mas ele vai ser recompensado. Como qualquer coisa que você coloca a sua atenção, o seu tempo, você vai ter a recompensa, né? De acordo com o que você tá buscando. Seguindo com a pauta, pode falar. Eu lembrei de uma coisa, um outro lado, porque quando chegou muito esse... Não sei se posso usar a palavra preconceito, mas chegou essa demonização, vamos palavra que a gente dá usando,
essa demonização foi muito grande que eu também me assustei. Eu dei 2 passos pra trás. Eu falei, cara, e agora? Sabe, acabou? Mas aí eu fui buscar realmente mais informação. O coaching não existe no mundo há muito tempo, sabe? É super validado em Europa, Estados Unidos, sabe? Tem gente escrevendo muito, tem gente associada com ciência, inclusive aqui no Brasil já tem estudos, se eu não me engano é na UFRJ, desculpa, eu posso confundir, mas é uma federal que está discutindo os impactos do coaching aliado com a psicologia em pacientes oncológicos. Cara, esse estudo é magnífico, sabe? O psicólogo fazendo o papel dele, ali junto com o paciente, e o coaching fazendo outro papel, e ninguém tá brigando com ninguém. Qual o objetivo final? A saúde do paciente. Exato. Não é brigar com a outra cadeira, com a outra área. Não, cada um no seu quadrado, vamos ajudar a vida, vamos ajudar no desenvolvimento. Isso aí que me fortaleceu. Eu falei, cara, no Brasil acho que não tem mais jeito. Mas não, sabe? Tem muita gente fazendo bons trabalhos aqui. Só que se você olhar superficialmente, no geral, a notícia e etc, você vai ver isso aqui não dá certo, não. Mas quem quer mesmo tem que ir mais a fundo. É uma Sabe o que frase que você mesmo usou, né? 1 mais 1 é igual a 3. Lembra que a gente tava 1 conversando? mais 1 igual a 3. Exatamente. E não façam esse corte que eu vou dizer, coach é burro, falou que 1 mais 1 igual a 3. Porque não é por causa disso. Foi a brincadeira que a gente estava conversando. É uma mente conversando com outra mente, uma história com outra história. Isso vai criar um novo fluxo de informação, você vai criar uma nova versão ali, novos conhecimentos. O que você me traz, o que eu trago, a gente aprende e gera um novo aprendizado, uma nova perspectiva, né? Um ponto que eu acredito que deve ser discutido, né? E eu acredito que a gente vai chegar lá, mas antes de a gente chegar na parte da psicologia, eu queria falar de um outro tipo de demonização que o coaching leva, mas isso é muito mais por causa de pessoas, influências, profissionais que tratam, que acham que deveriam tratar alguma patologia, no caso, né? Por exemplo, a gente tem influências e coaches aí que dizem para as pessoas como elas devem se alimentar para alcançar o corpo desejado, sendo que quem faz isso é o nutricionista, tá ligado? Você acredita que esse tipo de abordagem, tanto dos influencers quanto dos coachings, trabalhando em cima das patologias que não dizem respeito a eles trabalharem, ajuda a demonizar todo o trabalho do coaching? Essa é um categórico sim, né, cara? Demoniza demais. Acabei de falar, né? Cada um no seu quadrado, sabe? Mas isso traz um questionamento legal. Tá bom, mas e aí, qual o seu quadrado? E aí a gente volta no treinamento, o que você tá buscando, qual é o seu interesse? Você tá fazendo coaching porque é uma moda, porque dá dinheiro, porque vender esse tipo de curso dá dinheiro? Ou você quer realmente ajudar uma pessoa com um conjunto de técnicas legais, com você se doando o seu ouvido, a sua mente para ajudar aquela pessoa a se desenvolver? Sabe, você tem ética a ponto de você buscar outros conhecimentos, outras pessoas, sabe? No meu exemplo, o supervisor do meu psicólogo, ele é meu amigo, então ele é um psicólogo também. Então a gente conversa muito. Então se eu tenho alguma dúvida de algum paciente, eu não digo exatamente informações dali, né? Mas eu pergunto pra ele, cara, o que você acha disso, etc. Por quê? Porque eu tenho interesse de saber e aprender até onde eu vou, até onde eu posso ir, qual é a minha ética ali. Cara, eu acho que isso aqui, hoje eu já tenho o discernimento de olhar, cara, eu acho que isso aqui não é meu, sabe? Eu tô achando estranho um tipo de comportamento assim, assim, assado, eu já li isso num livro, eu já vi isso em algum outro lugar. Eu posso ou manchar a minha carreira e entrar naquele mérito e às vezes mexer em algo muito perigoso na mente humana, ali daquela pessoa, ou eu posso simplesmente acabar o atendimento e tá tudo bem, sabe? Olha, eu busquei informação, acho que isso aqui não é não é a minha área de atuação. Eu posso te indicar 3, 4, 5 profissionais, 6 faculdades que tem esse serviço, um monte de coisa eu te ajudo até lá. Mas aqui a gente precisa encerrar o processo, sabe? Então eu acho que isso mexe um pouco com o orgulho das pessoas, o dizer não para si mesmo, ou seja, para aquela grana ali que a pessoa já pagou. É muito difícil pro profissional que eu acho que pode ter uma certa insegurança do que tá fazendo. O dinheiro tá ali, tá depositado, já foi pago, sabe? Foi no Pix, sabe? Foi na hora. Pô, vou ter que devolver esse dinheiro, já até gastei, sabe? Já botei esse dinheiro do lugar. Cara, a resposta é não. Você sabe, não, diga não. A partir daqui, não é a minha alçada, sabe? Eu não posso fazer isso, sabe? E A gente vai...
Fala, desculpa. A gente vai chegar nesse ponto, a gente vai chegar a debater esse ponto daí do não, né? Mas rapidinho, só pra gente poder entender um pouco mais, quais são os tipos de coach que existe hoje, Bobs, que você conhece? E o que é Cara, que cada um faz? milhares eu poderia dizer, porque se você parar pra pensar no básico, é alguém que tem alguma habilidade que gostaria de ajudar outra pessoa com aquela habilidade. Então, realmente, pela falta de barreira, como a gente falou, criaram-se muitos nomes, né? Alguns que apenas é minha opinião, que eu acho que são muito válidos, né? A minha vertente é sistêmica. Eu entendo como funciona a vida da pessoa, no geral, vida pessoal, porque eu acredito muito que a resposta está dentro de você. Ah, nossa, que clichê a resposta dentro de você. Tá, mas vamos conversar aqui um pouquinho para eu tentar te provar esse ponto. Então, na conversa, a pessoa começa a se abrir, sabe? Eu começo a entender o mundo dela. E aí a gente descobre que tem alguma coisinha ali travada na vida dela que tá travando a vida pessoal, pode estar travando a oportunidade de conhecer uma nova pessoa, acreditar em alguém, acreditar que é capaz de conseguir um novo emprego, acreditar que consegue viajar e morar em outro país. Tem algo dentro dela que pode estar emperrando a vida dela. Então, essa é a vertente que eu mais acredito, que é a sistêmica. Pessoas usam bastante para o meio empresarial, né? O business coach, né? Ele vai ajudar o seu empreendimento a lucrar mais, a se desenvolver, vai treinar seus funcionários, vai te ensinar a fazer isso. O coach de relacionamentos é um que eu acho interessante. Eu tenho um ou outro receio de até onde ele poderia ir, sabe? Pra ele não entrar no quesito terapêutico, sabe? Ele pode ajudar a pessoa com técnicas para a pessoa se conhecer e entender por que naquele relacionamento, ou naqueles relacionamentos, pode não estar funcionando. Então ele foca muito, é o especialista, vamos dizer assim, né? Não o especialista de uma pós-graduação, mas é o especialista que, cara, eu só vou estudar isso. Eu vou focar nisso aqui, então eu vou entregar um serviço ainda melhor nisso. Sabe? Se for Aquele filme do cara que ajuda o cara a pegar, ter namoradas lá, como que era o Hit, nome? conselheiro O amoroso. Conselheiro amoroso. Ele é Isso, amoroso. esse Verdade, mesmo. ele é um coach amoroso naquele filme? Exatamente. Ele há 1000 anos atrás, isso já existia nos Estados Unidos, sabe? Se não me engano. Hollywood, beleza. Isso já existia há muito tempo atrás, sabe? O filme é interessantíssimo, sabe? Interessantíssimo o filme. Mas o coaching pro Brasil, sabe? As 3, 4 grandes empresas de coaching no Brasil, elas chegaram sem muito alarde. Foi em 2000 e pouco, sabe? O alarde, muito delas, foi depois de 2010, sabe? Então, elas já tinham chegado e estavam caminhando aqui, tentando construir essa cultura, né? De, vamos trazer o coach, que é uma coisa super validada lá fora. Me lembrei agora de um exemplo, fugindo um pouquinho do assunto. É porque no começo, quando eu fui pesquisar, eu descobri o Tony Robbins, né? Ele até tá deixa eu ver, até tá na minha parede aqui, ó, o dedinho vindo. Então ele é considerado o maior coach do mundo, enfim. Você vai ver a formação dele, tipo, tem 1 milhão de cursos, tem psicologia envolvida, tem muita coisa ali que ele estudou para ajudar as outras pessoas. Aí o cara já foi coach de médico, o cara já foi coach do Hugh Jackman, né? O antigo ou o futuro Wolverine de novo, sabe? Da Serena Williams. Cara, Serena Williams, sabe? Eu vou repetir, Serena Williams, sabe? O cara ajudou ela na performance dela. Tinha alguma coisa dentro da cabeça dela, dentro da mente dela, que ela achava que estava travando o jogo dela. Ele ajudou ela a passar por isso e melhorar a performance dela. Ô, Bobs, deixa eu aproveitar aqui e fazer uma outra pergunta que é meio um gancho aí, aproveitando que você entrou no quesito da Serena Williams e do Hugh Jackman. Cara, e foi uma coisa que você comentou na nossa conversa, que você até já fez com alguns pacientes seus, pacientes ou alunos, não sei como é que você chama. Cliente. Paciente, eu não falo, não. Melhor É isso não. que eu ia falar. Cara, como que você sabe que você, no seu caso, identifica que aquela pessoa, ao invés de precisar realmente de um coaching, por exemplo, que você deu, precisaria de um terapeuta, que ali é a área de atuação de um coach, quando que você enxerga ali que é ali que realmente quem tem que atuar dá para ser um coaching, ali não pode ser um coach, tem que ser um outro profissional da área, um vizinho. Cara, essa pergunta é excelente, cara, porque é delicadíssimo. Você tem que ter um interesse, você tem que ter um interesse por ética, você tem que ter um interesse de ler livros, sabe? Você tem que ter um interesse de buscar o conhecimento. Qual é a diferença que eu posso explicar diretamente, assim, fácil? Beleza, é a diferença de transtorno, patologia e desenvolvimento.
Ah, o psicólogo não pode fazer a mesma coisa que o coach faz? Ele poderia fazer, na verdade ele pode fazer. Tem até uma vertente da psicologia que é a cognitivo-comportamental. É bem próximo do coaching, só que eles ficam na área da psicologia. Como eu disse, o coaching ele vai pegar muitas ferramentas e conhecimentos de outras áreas e vai adaptar para aquela pessoa atingir aquele objetivo de forma saudável, rápida e direta. Vamos focar nisso aqui, descobrir o que está emperrando e vamos chegar até lá. Beleza. O que precisa de fato para entender o que está rolando para dizer aquele não categórico? Cara, precisa de ética, empatia e conhecimento. Vou falar do meu caso, né? Se eu percebo que a pessoa está muito emperrada em algum tipo de assunto, ela está replicando aqueles assuntos e comportamentos, ela está com algumas expressões faciais, que, um parêntese aqui, estudando recentemente, eu vi que as expressões faciais são algo universal. É algo universal, perdão, hein? Ou seja, um índio numa tribo antiga que nunca teve conexão com o mundo contemporâneo, ele vai ter muito próximo das expressões faciais do que eu e vocês aqui, sabe? Isso é muito interessante. Ou seja, ele consegue passar informações ali no rosto para mim que vocês passariam, sabe? Então, Só dando um exemplo, um sinal de felicidade seria em sinal qualquer de- lugar, de qualquer jeito. Todo mundo vai expressar e utilizar a mesma musculatura. vai usar a mesma musculatura, vai usar os mesmos trejeitos daqui do rosto para indicar aquilo, sabe? Isso é magnífico. É o mesmo estímulo neural que você. E ele gera o Isso. corpo humano respondendo. Bacana. Simples Eles assim. Sinal de Respondendo. felicidade, assim, ó. Mas o que é mais interessante é porque a face é universal. As mãos, o corpo não é. Isso é muito foda, porque uma pessoa pode indicar carinho numa certa cultura, tipo, fazendo assim com os braços, e pra você, assim, fechar assim os braços, pode ser uma tentativa de, cara, se afaste de mim. Mas em outro país, outra cultura, pode ser, pô, vem aqui e me dá um abraço, sacou? Então, tipo, aqui não é, mas aqui é. Ah, mas como é que você sabia? Você foi treinado pra isso? Não. Eu fui buscar. Falei, cara, como eu posso melhorar meu atendimento e como eu posso entender melhor que é meu ou não é meu, sabe? Então, acho que a melhor das respostas é, cara, busque conhecimento, ética, força de vontade, porque você precisa estar no seu quadrado. E como eu sou sistêmico, eu gosto de entender tudo do ser humano ali para ajudar. Claro que tem outras áreas que poderiam ajudar ele. Eu não sou onipotente, não sou o único que pode ajudar, sabe? Então eu quero trabalhar o meu ponto e, se necessário, repassar para outra pessoa o meu ponto. Então, para eu entender aquilo, eu preciso buscar aquele conhecimento também. Agora que a gente vai entrar na área numa linha bem tênue aqui, tá ligado? Eu vou ler só uma pergunta feita pela Lidiana aqui. Que ela pergunta aqui qual é a base técnica do coach, ou seja, parâmetro, e o que diferencia o coach de um psicólogo. Cara, o que diferencia o coach do psicólogo? Essa é boa, e eu até comentei com vocês na conversa antes, falei, cara, vocês precisam chamar um psicólogo também. Eu tenho o meu aqui, eu vou abrir para vocês, né, o meu medo real é, cara, esse cara tá falando sem nem saber. O meu ponto da psicologia é o meu terapeuta, né, o meu psicólogo, e o professor dele, né, que é um cara que eu troco ideia absurdamente, é o WhatsApp praticamente todo dia, a gente quer fazer alguns trabalhos juntos, então eu troco muito. Então, nessa troca eu aprendo bastante, sabe? Então, a diferença real, como eu falei para vocês, o coach ele vai ter o treinamento, o desenvolvimento daquela pessoa em pontos específicos usando várias técnicas. O psicólogo, que eu acredito, ele pode fazer isso também usando na psicologia, e ele vai também tratar a parte, eu não sei se pode ser parte médica, mas enfim, o transtorno, a patologia e muitas outras coisas mais, sabe? Então, cada um no seu quadrado. Cara, fala. Um coaching, ele foca no perfil do ser humano, na área de atuação ou nos dois, por exemplo? Isso é continuar a pergunta da Lidiana, né? Valeu, Lidiana. Nos dois, pelo menos na minha, né? Como eu falei antes, tem algumas vertentes que a pessoa trabalha específico, como qualquer outro serviço. Você oferece um serviço especializado, específico, no geral você até cobra mais por aquilo porque você se aprofundou naquilo. Qualquer exemplo, né? Um engenheiro de produção com pós em gerenciamento de produto,
com uma outra pós em produtos de esteira para logística, sabe? Ele tem a expertise da expertise, né? Então ele Aham. foi naquele ponto. Na minha vertente, para mim, é o sistêmico. É o que eu posso trabalhar no todo para ajudar aquela pessoa a se desenvolver. João, quer falar uma coisa? Não, tô só observando aqui que a pergunta da Lidiane, ela foi bem abrangente, né? E o Ricardo, Aham. ele foi dividindo até para ficar um pouco mais completa a resposta. Mas ela perguntou aqui, ó, eu entendo que deve ser tem alguma diferenciação se a pessoa é um gestor, um líder, um funcionário comum, se é um cidadão comum independente de estar associado ao trabalho funcional remunerado ou qualquer pessoa que pede ajuda a um profissional. Tipo, o que eu acho que ela quis dizer aqui, o coach, ele tá focado mais num tipo de pessoa, num tipo de profissional, ou ele pode atender qualquer tipo de pessoa? Ah, desculpa, então, foi eu que entendi errado. Entendi o que ela queria saber da atuação. Então, ele pode focar independente as pessoas podem procurar um coach independente da necessidade delas. Pode ser um gestor, pode ser um funcionário CLT, pode ser um empreendedor, como a gente deu o exemplo aqui, mães. Podem ser pessoas que têm algum tipo de dificuldade e uma outra pessoa tem aquela técnica e sabe aplicar, e tem o desejo de aplicar corretamente para ajudar aquela pessoa a se desenvolver. Claro que você enxerga muito o empreendedor, o líder, o gestor. Isso tem aquela... É o gatilho, eu esqueci o nome agora. Mas é aquele gatilho da importância, né? O doutor. Ah, o doutor falou, o líder falou, o gestor falou. A gente tem uma tendência muito a enxergar que esses caras vão ensinar a gente. E, pasmem, né? Tipo, no mundo, as pessoas que mais estão com dúvidas, que mais estão com dificuldades, estão demonstrando isso em pesquisas, são os líderes, são os gestores, são as pessoas que são vistas assim, vamos botar essa metáfora, né? De baixo para cima, ou seja, me guie. As pessoas estão assim, me guie. E essas pessoas estão buscando muito conhecimento, estão pagando muito caro para serem treinadas, estão recebendo mais também, porque elas precisam dar esse respaldo para as pessoas. Não só E a um maior respaldo, né? dificuldade é a liderança. Você liderar, você gerir. Exato, não é só um respaldo. Quando você tá num lugar à frente, você tem que trilhar, né? Ajudar as pessoas a trilhar o caminho, né? Ou saber guiar as pessoas para trilhar um caminho correto. Isso em qualquer ramo, né? Dentro do esporte, com um time que tá em formação, que tá dentro de um campeonato, dentro de uma empresa, né? Vamos no mundo mais tradicional, que você tem ali um mercado que você precisa desenvolver, um produto que você precisa fazer. Então, o líder, ele realmente, às vezes, ele tem uma certa obrigação de ter uma busca incessante por conhecimento e de renovação, né? Porque o mundo é cada vez mais competitivo, cada vez mais informações, um volume altíssimo de informações inunda a gente, né? Então, é um papel do líder ter essa necessidade, essa responsabilidade de buscar conhecimento. E você falou que você entendeu errado. Eu não acho que você entendeu errado. Acho que foi uma pergunta que foram várias perguntas num único texto. Então a gente dividiu e foi legal que a gente conseguiu entender aí em pouco tempo ter várias vertentes de informação, entendeu? Foi uma pergunta muito boa, muito bem feita e Foi mesmo. ficou muito bem Vou esclarecido. jogar já o Thiago na fogueira aqui já. Ele gosta Aproveitar. dessa expressão, ele gosta dessa Na expressão, hora. ele gosta de jogar os outros na fogueira. Na sua opinião, na sua visão, você que já relatou casos de que você rejeitou o dinheiro de tal pessoa, né? Porque você acreditava que não era a sua área de atuação. Quando que uma pessoa deveria procurar um psicólogo ou quando ela deveria procurar um coach, por exemplo? Ah, isso é legal. Isso é Na bem sua legal. visão. Isso é bem legal. Cara, quando ela deveria procurar um coach? Ela tem noção do objetivo que ela tem, sabe? Eu quero viajar pra Disney, eu não consigo juntar dinheiro, sabe? É um objetivo pontual, sabe? Eu gostaria muito de trocar de emprego, mas poxa, aqui eu ganho e tal, mas eu não sei, mas eu queria. Pô, como é que faz pra trocar de emprego, sabe? Busca um coach, sabe? Na área.
Eu tenho receio de andar de avião. Aí já é um ponto onde pode ser um treinamento de coach ou pode ser um psicólogo. Dependendo aqui, se eu pego um cliente desse, eu posso descobrir no meio do caminho, cara, ele tem uma fobia bizarra, sabe? Uma fobia assim que passa muito da minha alçada. Eu posso ajudar ele de uma forma indireta a ele atingir o valor daquela passagem, ele guardar dinheiro, para ele ter aquela passagem em mãos, para ele se sentir mais forte para fazer. Mas ele pode chegar num ponto, cara, eu não consigo entrar no avião. Sabe, não consigo. Então, realmente, né, não tem como, aqui a gente para. Você precisa buscar que isso aqui é uma fobia, pode ser um transtorno. Não precisa nem ser uma patologia, meu Deus, que vai acabar com a tua vida. Não é. Às vezes as pessoas Calma. pensam que, tipo, é uma parada muito pesada. Às vezes não é. Ele tem algo ali dentro dele que o psicólogo vai trabalhar de uma forma diferenciada, em vez de foco no objetivo, tipo, desenrolar aquele ponto todo até chegar naquela possível fobia, se for o caso, para ir dissolvendo aquilo e realmente dando outro significado, sabe? E aí ele vai conseguir atingir um dia o objetivo dele. O psicólogo então- é pra parte de achar as raízes do trauma lá e tratar, né? Exato. Sim, também. É um ponto legal com os treinamentos de hipnose, por exemplo. Hipnose é uma coisa validada já no mundo, médicos, por padrão, se eu não me engano, médicos, psicólogos e dentistas. Essa informação não está 100% certa, não. Mas por padrão, eles poderiam utilizar, se não me engano, já tem até matérias nas faculdades, para utilizar a hipnose, que são técnicas para você ultrapassar a barreira das pessoas, da crença. Eu acredito que eu não consigo isso. Com a hipnose, a sugestão positiva daquilo, para aquilo ser trabalhado mais facilmente na mente dela, pode acessar melhor esse ponto de dor, esse ponto de dificuldade. O coaching já está usando bastante isso, eu uso, uma coisa que eu uso e gosto, funciona, é muito bom. Mas o psicólogo também pode usar, o médico já está validado, né? O dentista, as pessoas brincam, por que o dentista? Porque, cara, ali é um momento que o paciente está muito nervoso no consultório médico, no consultório odontológico, sabe? Então, se o dentista quiser aplicar uma hipnose para relaxar a pessoa se tranquilizar e aceitar melhor o tratamento, ele também pode, sabe? Esse negócio que você falou da fobia de dentista, eu tenho um brother que ele tem um uniforme azul. E ele é dentista. A gente perguntou, nossa, mas por que azul? Geralmente é branco. Ele falou que o uniforme branco ali faz com que as pessoas que têm medo fiquem com pavor. Então se você coloca o azul, já dá uma quebrada, a pessoa não fica tão em choque. O negócio é... Cara, isso é muito bom, porque anteontem, cara, eu tava estudando assim um pouco, falei, cara, vou estudar mais pra não falar nenhuma besteira lá, né? Mas se eu falar besteira também a gente aprende. Mas tem um estudo científico que mostrou que um dos tons de rosa que foi testado em uma prisão que poderia pacificar, não vou usar essa palavra, mas podia auxiliar no processo de reestruturação dos presos, sabe? Aí eu peguei pra ler, cara, aquilo pra mim foi sensacional, sabe? Eu achei, pô, que bacana, as pessoas estão realmente testando coisas, Não, mas sabe? existe uma questão com as cores que elas relacionam sentimentos e elas terapia. despertam algumas coisas, né? Tipo, tem cor relacionada com a fome, tem cor relacionada com a tristeza, tem cor relacionada com a felicidade e vários sentimentos. Então, realmente faz sentido essa quebra de expectativa, né? Que o azul, ele tá relacionado com a calma, com um ambiente legal, porque o que você remete ao azul? O oceano, que é um negócio maravilhoso, que te acalma, te deixa alegre, o céu azul, que é a coisa mais linda do mundo. Então, Muito realmente, tipo, se você puxar isso aí, a gente vai longe, né, na viagem. Né? a gente vai chegar no McDonald's vermelho e amarelo e aí você sabe exatamente, onde vai. vamos parar aqui. Ricardo, tem mais alguma coisa com a pauta aí que você quer relacionar? Eu acredito que as partes mais. Como é que podemos falar? As partes mais Que a gente queria complicadas abordar. a gente já meio que dissecou As aqui, partes né? complicadas já foram dissecadas, pô, então a gente tá mandando bem pra caramba. As perguntas estão boas e as respostas Não, também. eu tenho um ponto aqui. Boa. Queria, na verdade, Ui. uma Vai vir de análise. carrinho, agora vai vir de carrinho. Tá muito bom, vai vir de carrinho agora. Não, eu Rosa queria, vem dessas, cuidado. na verdade, uma análise, né? Você como telespectador, não sei se você chegou a ver, mas é assunto do mundo, né? O tapa do Will Smith no Chris Rock, né? O assunto do mundo.
É, Não é o Oscar, como o Galese falou, né, cara? Não é o Oscar, não é o Coda, não é a diretora que ganhou, não não, é pode. o tapa. É o tapa. Eu queria a sua análise como coach, o que ele, assim, o que levou ele, né, a fazer o tapa, lógico, é a piada em si, né, mas o que ele poderia melhorar ali, né, tipo, você vendo o comportamento dele, o Bater que, com mais força. ou bater mais forte, mas o que você poderia ajudar ele como coach, por exemplo. Cara, isso é interessante pra caraca, porque você falou em bater com mais força, né? Isso também é um validador na mente deles. Tipo assim, ele tá dentro de um local ali com milhões de celebridades, zilhões de pessoas no mundo vendo ele. Até nisso tem um medidor da força dele. É diferente se o cara não tá com 1000 câmeras, se ele partiria pra cima, causaria uma cena bizarra de espancamento ou alguma coisa do tipo horrenda. É diferente dele, cara, tô no meio do Oscar. Isso também influencia na tomada de decisão dele. Mas O eu que eu vou tava falar no vendo. mundo é que assim, se aquele não fosse o Chris Rock, mas fosse o The Rock, ele levantaria pra bater nele ou ele só ia fazer um tweet? Cara, seria muito capaz dele levantar também pelo que a gente vai falar aqui. Mas, cara, ele teria outro validador mental, tipo, dá, Vai sabe? ter que ter com força isso aí, porque o bicho é grande. Naquele momento, cara, naquele momento até me lembrou um exemplo aqui. Eu vou pegar o exemplo do Ricardo de Mães, que tem relatos, é, comparando a força do Will Smith com The Rock, né? Tem relatos de mães, assim, que em momentos de que os filhos estavam em extremo perigo, sabe? Foram capazes de virar um carro, foram capazes de conseguir levantar por milésimos de segundo uma árvore pro filho tirar o pé embaixo da árvore, sabe? Tipo, que a força do ser humano é sobre-humana, ou seja, num momento de necessidade real, a gente pode gastar muita energia e tirar muita força de onde a gente não sabe, né? Não sei se derrubaria o The Rock, mas, tipo, depende ali da análise. Mas sobre isso, cara, eu tenho três visões. O espectador, né? Tem a visão do coach e um pouco do psicólogo que eu conversei também com esses meus dois amigos, né? Que são psicólogos. E eu tava pesquisando essa semana, eu vi muita gente falando, muita gente analisando. Ah, porque você tem que. Como telespectador, né? Pô, você aí tomando golpe do seu contatinho e o cara sobe no Oscar e dá um tapa na cara do outro pra defender a mulher dele. Ah, é isso que a gente quer ver num homem, num parceiro. Sabe? Pô, mas qual o limite da piada? E começa como se fosse aqueles papos do Twitter, sabe? Tipo, eu vou jantar pipoca hoje. Pipoca não é janta. Ah, porque ele não tem dinheiro. Se ele não tem dinheiro, ele tem que procurar um trabalho. Aí fica louca, sabe? Todo mundo tem um assunto doido pra Caralho. inserir, sabe? Então a visão de telespectador, assim, eu detestei, assim, sabe? De ter visto. Eu falei, caraca. Porque me falaram, eu gosto de assistir o Oscar. É rápido, né? Não muito, porque tem 4 horas. Mas eu gosto de assistir, sabe? Aí já falaram, tu viu o tapa que o Will Smith deu? Eu falei, calma aí. Não, mas eu, sabe, eu perdi aquela. Caramba, o que aconteceu? Eu já sabia tudo. E pra mim, mesmo sabendo, estragou bastante. Foi chato pra caralho. Só ficou falando disso, sabe? Um filme que ganhou é maravilhoso, sabe? Tipo, eu falei, caralho, esse filme eu tenho que ver urgente, porque olha isso, a ideia do filme e tal. Não, tapa do Will, o meme do Will, A sabe? premiação foi ofuscada. Foi ofuscado. Ao meu ver, É, foi ofuscado. A eu sei premiação de até duas coisas dele desse foi Oscar, ofuscada, né? né? Exato. Eu sei que o Will Smith deu um tapa no Chris Rock e eu sei que ele ganhou a estatueta por causa do tapa. De resto, eu não faço ideia do que aconteceu no Oscar porque só fala do bendito tapa. Só falo beijo de tapa, sabe? É um cara que eu sigo há muito tempo, é um cara que posta muita coisa legal, cara. É um cara que tem uma atividade social absurda, sabe? É um cara que transcende muito. O King Richard é bem legal, ao meu ver. É Nossa, bem eu achei bacana, muito massa, assim. velho. Sabe? Adorei o filme. Falei, cara, tava torcendo muito até que eu. Me deu uma brochada ali. Eu falei, porra, caramba. Mas é aquela história do depende. Agora vamos entrar no coach um pouco não na área psicológica, pelo amor de Deus, aí a galera não me cancele. Mas vamos entrar na área do desenvolvimento, da mente humana, né? Cara, como coach ali, não existe controle emocional. Isso é uma besteira, uma falácia. Mas tem que se controlar, isso não existe. É um treinamento que você faz mental, da mentalidade, dos pensamentos, você faz das emoções e sensações. Então vamos dar um exemplo ali. Ah, como coach você poderia ajudar o Will? Naquele momento onde surge uma piada com um ente querido, ou com seu nome, ou com algo que é um valor intrínseco seu, algo muito profundo, que quando mexem com isso você
acaba escapando da sociedade, escapando da cidadania, escapando do limite do limite até Civilizado. da lei, no caso, exatamente. Você parte pra cima de alguns sistemas instintivos. As pessoas acham que a gente não é mais animal, não, isso aí passou, isso tem milhões de anos. Não, a gente não evoluiu há tanto tempo, esqueceu o nosso instinto, isso é uma falácia absurda, sabe? A gente tem muito instinto. Nossos instintos preservam a gente, nossos instintos fazem a gente beber água, comer, fugir de uma situação, partir pra briga em dado momento, sabe? Enfim, nossos instintos estão super funcionando e graças a Deus estão funcionando muito bem, senão a gente estaria muito ferrado com isso. Então, nessa parte, um treinamento para ele seria de que forma? Entender o porquê ele chegava até esse ponto, porquê o nome da Jada, porquê o nome dele envolvido com o Chris Rock, que tem um passado e etc., estaria fazendo com que todo o corpo dele se levantasse para o sistema de luta. Sabe? Tipo, eu vou até você e eu vou te destruir, você tem que calar a boca, não tem mais argumento para você. Agora eu vou te bater, eu vou te calar, sabe? É o perigo do extremismo até, enfim, de qualquer lado, independente do que seja. Então, o treinamento seria, cara, para naquele momento ele conseguir se resgatar. Em vez dele ser capturado pela mente instintiva ali dele e ele partir para cima, naquele momento ele usar alguma âncora, ele usar algum tipo de artifício, é tipo, não, calma aí, nessas horas eu já sei o que tá acontecendo, cara, eu tô ficando naquele jeito assim, meio agitado. Sabe, alguma coisa que faria com que ele se desenvolvesse pra retomar a posição ali de, cara, eu sou dono de mim, esse agente externo não pode mexer comigo, beleza? Então isso um coach ajudaria a acessar esses momentos pra ele, cara, tem técnica pra isso, nesse momento você vai, vamos ver o que vai funcionar, vai ser respiração, vai ser uma âncora, o que é uma âncora? É alguma coisa guardada na sua mente que te remeta a algum sentimento bom, né? Vamos falar de âncoras fáceis. O nascimento do seu filho é uma mega âncora. É um momento associado a um sentimento tão forte que gruda na sua mente de uma forma assim que é quase inesquecível, sabe? Vai ser muito forte aquilo, sabe? É uma âncora negativa, você tomou um tiro no assalto, sabe? Foi um estresse tão grande com um acontecimento horrendo que te machucou, também gruda naquilo negativamente pra você. Enfim, isso dá pra desenvolver âncoras, sabe? Eu tinha um cordão aqui que arrebentou e já tá meio triste que arrebentou, mas era uma âncora minha de paz, sabe? Onde eu encostava no cordão, eu lembrava dele, acabou, eu tinha um pouco de paz, sabe? Eu associei ele com paz. Então, como coach, daria pra ajudar ele dessa forma, né? Na psicologia, e eu vou citar aqui o Augusto Cury, ele explica esse fenômeno, né? Eu adoro ler Augusto Cury, sou viciado. Na época ele até foi sacaneado, porque o livro dos coaches é Augusto Cury, o psicólogo dos coaches é Augusto Cury. Sabe, o cara é traduzido em mais de 70 países, sabe? O cara é psicólogo, psiquiatra, o cara é doutor nisso, naquilo, e a galera tava sacaneando porque era o psicólogo dos coaches, sabe? Fiquei assim, cara, o que eu tô escutando, sabe? Mas enfim, ele vai chamar isso de registro automático de memória. Então, o Will Smith ali, ele tinha algum tipo de registro de dor muito grande, não sei se associado ao Chris Rock, mas que mexeu com a minha esposa, mexeu comigo, fudeu, alguma coisa tem que acontecer. Aliado à pressão do Oscar, de todo mundo tá te vendo, de você possivelmente ganhar, sabe, você ter uma importância, ele é um cara engajado socialmente, ou seja, a imagem dele ali tava muito em xeque, sabe, isso pode ter tido algum registro, pode ter aberto esse registro de forma a ele qual é a palavra que eu quero? A ele relembrar isso, tipo, pô, isso aqui me lembra a minha ansiedade, ou isso aqui me lembra a minha angústia, isso aqui pode me lembrar a minha baixa estima, sabe? Isso aí também ele é capturado, chama de janela killer, que o Augusto Cury chama. Então ele registrou isso em algum momento da vida, automaticamente, uma coisa negativa. As coisas negativas, infelizmente, são registradas de forma privilegiada, ou seja, de fácil acesso. Acredito eu, pelo sistema de luta ou fuga, eu vou lutar com isso, eu vou fugir. Então, naquele momento que o Chris Rock falou, isso abriu essa janela killer que chama, pegou de volta, isso aqui mexe com a tua autoestima, isso aqui mexe com a tua esposa, isso mexe com o teu ser, isso mexe com o que você ser pai, isso mexe com o que você é um parceiro. E aí, o que tu vai fazer? O corpo já tá pronto pra luta, sabe? Naquele momento, o corpo já libera os neurotransmissores. Tô pronto, levanta, sabe? E se naquele momento ele já não trabalhou aquilo, ressignificou, perdoou até o Chris Rock, se aqui ele já entendeu melhor como aquilo funciona para ele ir apagando esse registro aos poucos,
Pagando não vou dizer não, enfraquecendo aquele registro, ele vai ser capturado por aquele registro e vai dar outro tapa em alguém outra vez, sabe? Então, ficou longo pra cacete a explicação, mas essas são as 3 análises aí do espectador, do como o coach poderia ajudar e da área psicológica baseado no Augusto Cury. Sobre Pode falar. Para o ímpar Sobre aí. uma parada que o Balbis falou ali, né, eu queria pontuar 3 coisas sobre esse acontecimento daí, né? Ele falou que a gente viu muito meme de pessoas utilizando lá, do tipo, né? Não aceitem menos do que um Will Smith na sua vida, que te defenda, que não sei o que, bababá, BBB. E eu tenho 3 coisas pra pontuar sobre o Oscar e a atitude do Will Smith e a atitude do Chris Rock. Tá ligado? A primeira, sobre o Oscar. Não é possível que o Oscar não tenha um script de tudo que vai ser falado dentro da programação, né? E que não tenha ninguém para poder identificar que aquele tipo de piada poderia gerar sim uma reação controversa por parte do Will Smith, já que o Chris Rock e o Will Smith têm um passado entre eles, né? Já que, tipo, a própria Jada já foi alvo de inúmeras piadas do Chris, entendeu? E que aquilo poderia gerar uma atitude negativa, né? Eles devem ter o script, a não ser que eles não tenham, eles deveriam ter começado a fazer Assim, isso. ó, em relação ao script, dá só uma olhada nas agremiações americanas. Eles sempre têm a tendência de chamar um comediante pra Sim, fazer sim. apresentações. E o script é assim: eles sabem que o comediante vai subir no palco e vai falar merda pra alguém. Só isso que eles sabem. Eles não sabem pra quem que o cara vai direcionar. Então, cara, mas aí é um problema, porque eles deveriam analisar, assim, o texto da pessoa que vai falar. Porque no universo paralelo aí, vamos supor que o Oscar estivesse sendo apresentado pelo Monark, e o Monark pega e fala sobre nazismo lá dentro, tá ligado? Meu Se você Deus. não tem um script pra isso aí, o cara manchou toda uma premiação do Oscar. Não, Aí mas não- eu por algo acho, que- aí eu acho que você escalou um pouco demais. Eu acho Não, que eu você tô falando- demais, mas eu calma, falo calma, assim, calma, pra calma. eles é até bom, porque deu imagem, porque querendo ou não, por mais que Não. fale só do tapa, tá falando do tapa dado no Oscar. E querendo ou não, desde os últimos 20 anos, o Oscar tem caído um pouco. Mas E você tá pra eles é falando. até bom que essa merda saia lá por questão de imagem, velho. Lógico que não. Não, O mas- Oscar tá perdendo audiência na televisão, mas nas redes sociais só aumentou nos últimos anos. Não é de hoje. maneiro. Não Não é de sabia. hoje, não é de hoje. É, O Oscar ele vem sendo Números- mais Os números pré e pós-tapa discordam do seu... Tudo os bem, números- um tapa ele Pode- vai. Tudo bem. Pode pesquisar aí o pessoal que entende mais de cinema. Eu vi essa informação de uma fonte, eu não tô citando. Não tô tirando da minha cabeça. Eu vi essa informação de uma fonte. O Oscar ele vem perdendo. Ele vinha perdendo audiência, tipo, ao mesmo tempo que o Super Bowl também perdeu audiência nos últimos anos, né? Mas só que assim, o impacto no Oscar foi muito maior, porque o Oscar ele é visto por um número menor de pessoas. Só que, ao mesmo tempo que ele estava perdendo audiência na mídia tradicional, ele estava trazendo audiência, né, Então, eu também... pra rede social, né? Falando que tava perdendo audiência nas duas, tanto na mídia padrão quanto na Depois online. você ouça o MRG a respeito do Oscar. Antes de acontecer qualquer coisa, eles estavam comentando sobre se o Oscar te faz ir ao cinema, entendeu? Porque antigamente acontecia isso. Ah. Um filme que era indicado ao Oscar, ele fazia as pessoas, ele aumentava. Quando o filme recebia uma indicação pro Oscar, ele aumentava a bilheteria do filme. Por quê? As pessoas viam, opa, peraí, esse filme foi indicado pelo Oscar, eu quero saber o que tem aqui, né? Então gerava uma curiosidade, né? E nos últimos anos, alguns filmes aumentaram, outros não, até porque o formato do Oscar mudou, que tá muito ligado com o streaming, não tanto mais com o cinema, né? As salas de cinema em si. E nisso, o jornalista que citou isso, ele falou que realmente nos últimos 10 ou 15 anos o Oscar tem perdido, tipo, papo de 1 milhão de espectador por ano, né? Então chegando lá um total de 15 milhões. Só que também o Super Bowl perdeu, só que o Oscar, vamos lá, tinha 40 milhões de espectador. Perdeu 15 milhões, o impacto é enorme. O Super Bowl tem 150 milhões de espectadores. Perdeu 15 milhões, o impacto proporcional é muito menor, né? Mas é uma questão de mídia tradicional que tá se Mas transitando. deixa o Baia retomar os outros dois pontos. que Independente da audiência ou não do Oscar, tá ligado? Essa é a minha visão. Eu acredito que deveria ter feito um script, tá ligado? Pra o que é falado dentro do Oscar. Essa é a minha visão. Né? Eu acredito que você se blindaria mais
de certos tipos de situações. A não ser que o Oscar realmente queira esse tipo de imagem para a premiação dela, que eu acredito que não seja, já que o Will Smith tá perto de sofrer aí uma sanção do Oscar, entendeu? Uhum. O segundo ponto é, como a gente sempre comenta, né? Os comediantes em si, eu acredito sim que eles devem ter o direito de liberdade de expressão para falar o que quiser, desde que eles assumam as consequências. E no momento desse, né, o Chris Rock poderia ter sido um pouquinho mais cauteloso ao falar de uma pessoa que ele já tinha desafeto, tá ligado? De vários anos atrás. Nesse Ele ponto, poderia ter blindado, se resguardado, tanto ele quanto a família lá, já que ele falou sobre uma condição patológica que a Jada está sofrendo hoje. tudo bem, Boy, nesse ponto eu concordo com você, mas eu também acho que ele não fez nada demais, porque assim, você pega a piada que ele fez, que era a Jada estava se preparando para fazer o G.I. Jane 2. Se você for pegar a história do filme G.I. Jane na época que ele foi lançado com a Demi Moore, ele foi um puta de um filme da hora pra época, quebrou uma porrada de paradigma. E a condição dele ter feito essa piada foi só pelo fato da Jada estar careca. O que muitas pessoas, incluindo o próprio Chris Rock, falou que até a piada e as coisas terem acontecido, ninguém tinha noção de que a Jada tinha, por mais que ela tivesse falado que ela tava com a alopecia lá, ninguém sabia, porque não foram ver que ela tava com a doença. Então, assim, é óbvio que não dá pra você dizer se a piada foi leve, não magoou, não. Isso não entra em consideração, porque pode fazer a piada mais inocente do mundo e pode acabar magoando quem você menos espera. Mas a questão é que eu acredito que talvez a briga seja levada por vários fatores que não a piada em si, porque o Will Smith foi pego rindo, Não, mas cara. pela Jada ter ficado chateada, porque ele... Vamos lá. Esse lance de a gente falar assim que a piada, né? Sei lá. Acredito que não tenha sido por causa da piada. A gente não pode, tipo, meio que mensurar isso, porque só quem tá sofrendo com a doença, né, pode dizer o quanto aquilo ofende ou não. Entendeu? E não sei se foi pela piada, se foi pela rixa, por qualquer outra coisa do tipo. Mas o que eu entendi foi, quando ele fez a piada, a cara dela foi extremamente. Uma cara de Conforto. incômodo, né? Desconforto, Sim. né? Até porque, porra, pela condição que ela tá hoje, ela pode ter sofrido muito e pode vir sofrendo, porque, como a gente já falou, é uma parte da vaidade das mulheres e tudo mais, mexe com autoestima, mexe com muita coisa. E tem o fato de ela ser uma mulher negra, é muita pressão, é muita coisa que recai sobre ela que, tipo, não cabe a gente nem mencionar aqui se a piada fez ou não fez sentido, se a piada deveria ou não deveria ter machucado, enfim. Eu acredito, esse não é o mérito que eu quero entrar. Eu acredito que o Chris Rock, sabendo da condição patológica dela e sabendo da rixa que ele já tinha desde 2016, ele podia ter ficado calado. Então, mas o cara alega que ele não sabia da condição Mas patológica dela. E aí ele não sabendo e tendo rixa, faz sentido ele fazer uma piada, mesmo que seja pequena, dizendo que ela vai estrear um outro filme porque ela tá careca. Mas o negócio é o seguinte, pessoal, a gente saiu um pouquinho do contexto Não, aí, calma, né? calma. É um negócio que tipo, é só a terceira, o terceiro ponto que eu queria falar do caso do Will Smith quando as pessoas falam assim, não aceite menos do que um Will Smith na sua vida. Uhum. Eu entendo que essas pessoas estão querendo normalizar a violência. E isso não é algo que deveria ser feito, também. tá ligado? A gente não vive mais em tempos de barbárie onde você tem que proteger alguém sob base de violência, tá ligado? Eu acredito que o melhor caminho que a gente tem, né, é o caminho da conversa, é o caminho da discussão, é o caminho da paz, né? Porque eu acho que de violência o mundo já tá cheio já e eu não concordo com a atitude do Will Smith, independente, tipo, de como ele se sentiu, independente de Ele está instinto certo, ou não, tá ligado? De ele estar certo ou errado, porque violência não leva a lugar nenhum, cara. Eu acho que a gente já tem um mundo muito violento e eu acredito que as pessoas não deveriam normalizar isso, falando que, mas se você estivesse no lugar dele, se fosse você sofrendo isso, que não sei o que e tudo mais, enfim. Eu não posso responder porque eu não tava no lugar dele, mas uma coisa eu posso garantir, tá ligado? Hoje, aqui, do jeito que eu tô, a violência pra mim não resolve, não levaria a nada, né? No estado que eu tô hoje aqui, acredito que eu sempre trabalho para que eu não parta nada pra violência e gostaria que as pessoas fossem assim. Tem Essa julgo de parte eu- mérito, né? O fato é esse, né? É. O fato ele bateu na cara do outro. Sem julgar mérito nenhum, isso não é certo, realmente, né? Não é a atitude correta se
Imagina se a gente Toma. normaliza o tapa na cara das pessoas que discordam em qualquer lugar. A gente ia ver cenas lamentáveis em TV Senado, TV Câmara, até mesmo programas mais comuns como Big Brother ia ser porrada estancando na cara de todo mundo. A galera Bom. achar legal, sabe? Achar bom, normalizar, como vocês falaram. Ah, isso é bom? Ah, então eu já queria dar na cara daquele há muito tempo mesmo. Cara, a galera trazia rusga do passado adoidado, sabe? Ah, agora pode? Ia todo mundo viver Mas- com a cara inchada. Mas aí que tá, já nasce um nicho aí, né? Um coach de Nasce um- tapa. Saber as técnicas da palma, saber certinho onde bater. Não, o limite do tapa que não vira agressão, né? Tipo, Exato. O limite, não vira- caraca, o limite da comédia, o limite do tapa que não é agressão, o limite, caraca, interessante, hein? A gente tá impondo limites aqui, o limite da violência, tá ligado? Tipo, esse que é o limite da violência. Você falou uma coisa, desculpa te Só com a interromper, ponta cara. Não, pode falar. violência. Você falou do coach do tapa, porque teve um médico, cara. Um cara, eu não conhecia ele, mas na época eu vi, ele fez um TED Talk, né? Aí ele falando, conversando, assim, no começo, assim, do coaching aqui no Brasil, mas lá fora já tinha. Aí várias escolas de coaching no Brasil usaram, tipo, e até acredito que foi bem usado. Ele começa a falar e tal, eu tava fazendo lá, eu já tinha 30 anos de medicina, de cirurgia, eu fui ajudar um país que tava com dificuldade, eu fui fazer cirurgia de graça. Aí vem um cara e fala pra ele: você tá virando a sua mão 15 graus de um jeito assim que vai atrapalhar a sua eficiência, sabe, na cirurgia. Aí ele mesmo fala, cara, no auge da minha soberba, assim, de saber tudo sobre medicina, ele olha, quem é você pra falar, sabe? O cara era um professor, etc, assim. Acaba que ele baixa a bola e conversa com o cara. Aí fala, não, eu tive um coach. O cara fala, sabe? E isso, claro que, assim, pro Brasil hoje, você pode falar, coach de médico, tá de sacanagem, não sei o que lá. Ali, no caso específico, era um professor que tinha a técnica e passou pra ele. Mas não foi o professor que treinou ele. Ele foi buscar quem sabia treinar a técnica também, sacou? Não foi o professor. E aí ele vira e contrata um coach. O que o cara faz? Cara, isso eu gosto muito de quando um cliente topa fazer. Ele botou no momento da cirurgia várias câmeras de vários ângulos para filmar ele fazendo. E ele viu a tal rotação que ele fazia errado. E vendo externamente, ou seja, saindo da primeira pessoa, que aquela rotação estava ruim. Mas ele, no auge da soberba, do eu sei, de 40 mil anos de profissão, ele fala não, sabe? Então, às vezes, é um agente externo, a gente brincou aí do coach do tapa, mas às vezes precisa alguém externamente que pode ter uma técnica pior, ou ter um título, uma função, entre aspas, por favor, pior que você, ou ganhar menos, enfim, que ele pode te dar um toque, sabe? Tipo, olha, isso aqui é mais ou menos assim, porque tem um estudo que fala sobre isso, sabe? E o cara baixa a bola um pouquinho aqui, e vamos fazer um movimento melhor, vamos aprender mais. E aí ele checa isso, ele começa a gostar e fudeu. Ele tem um coach pro resto da vida, que ele fala que acha muito importante alguém ali pra alfinetar ele, pra esquecer a palavra que eu... O feedback. Pra passar o feedback pra ele, sabe? Pra desafiar ele. Pô, será que isso aqui não dá pra fazer de um jeito melhor? Sabe? E aí ele entende bem qual era a necessidade de ter ouvido aquilo. E tentando fechar todo o assunto... eu li essa semana também que muitas grandes descobertas são feitas, no geral, quando a galera é um pouco mais nova, porque a gente ainda tem a coragem de se desafiar. Eu acho que isso aqui vai dar certo, mas pode dar errado, mas foda-se, eu vou tentar. Quando você chega a um certo título, a um certo nível, você meio que vai baixando um pouquinho a bola, tipo, já tô validado pra caralho, Risco, não né? vou arriscar. Sacou? Fazer uma parada que pode dar errado. Deixa quieto. E aí você também para de se desenvolver, sabe? E aí um coach, um treinador, alguém que entenda melhor, pode te desafiar a você ser melhor, sabe? É bem legal. Eu acredito que pra gente finalizar, como que faz pra se tornar um coach grande, Thiago? Cara, hoje tem, como a gente falou, vários locais que eu não recomendo e fujam. Você falou da faculdade de coach, isso me remeteu, cara, que uma das empresas estava tentando criar, estava validando no MEC para criar uma faculdade de coach. Eu não acompanhei o assunto, faz um tempo que eu vi, então não sei, vou até buscar, isso é interessante. Mas as faculdades públicas e privadas já têm matérias de coaching, algumas não botam o nome por medo do que os alunos vão achar, botam inteligência emocional, desenvolvimento humano e etc. Não tem problema. Inteligência emocional eu acho uma besteira, porque a gente tem várias inteligências, então, tipo, não adianta só usar essa. Mas que já tem matérias eletivas.
e algumas até em grade curricular, né? A ementa do curso. E pra mim isso é um ótimo validador, sabe? Ah, mas as pessoas estão fazendo meme, as pessoas, só que a gente tem que sair do microcosmo, do só TikTok, Instagram, como se é a realidade da vida, sabe? Tem muita gente estudando e cientificamente buscando respostas. Mas enfim, tem escolas que são validadas já, eles buscaram conhecimento na Europa, Estados Unidos, enfim, outras escolas que lá já se desenvolveram muito mais. Aquilo que eu falei, busca um certificado lá fora, pode ser uma falcatrua do cara abrir uma empresa lá e não ter nada daquilo, mas também pode buscar um certificado de fóruns e organizações de coach mundiais. Nossa, existe uma organização mundial de coach? Existe mais de 13, sabe? De pessoas que se reuniram, fizeram uma organização decente, que quer evoluir, e dá seus cursos lá, e caso algum outro país queira o direito de replicar aquilo, ou seja, com o material todo deles, traduzir, adicionar pouca coisa, mexer em pouca coisa, você pode pegar esse direito para passar aqui. Então hoje existem escolas assim, né? Não sei se eu posso citar aqui os nomes, não sei se ficaria Pode, bem ou mal. fica à mas vontade. Vontade. 5, 6 assim, facilzinhos de você citar, até ser alguns pormenores de algumas, que eu acho muito interessante, então eu dou uma olhadinha de vez em quando. Então eu fiz em um que foi o Instituto Brasileiro de Coaching, foi o IBC, que para mim foi, na época, na minha comparação, foi a disparada melhor, sabe? Posteriormente, teve até alguns problemas com o dono de lá, né, com o CEO. Teve alguns, não foi nenhum escândalo bizarro, assim, tipo, que esse cara fez isso. Mas algumas Que vendendo pessoas... diploma. Não foi nem venda de diploma, ele entrou na justiça, a matéria foi que ele entrou na justiça comum para receber a defesa dele, que ele estava sendo acusado de uma prática que... Sabe quando você quer cancelar um produto e a pessoa tá forçando a barra para você manter aquele produto? Sabe? Ele não, perdão, né? Aparentemente, a denúncia era de que ele treinava as pessoas, a galera do telemarketing. Como era gravado, você falar palavras específicas para você dizer não àquilo, sabe? Tipo, eu desisto. Então, com aquela gravação munida, ele não devolveria o dinheiro integral, sabe? Foi um escândalo assim muito chato que eu falei, pô, isso aqui Supostamente, eles estavam fazendo isso. supostamente, porque ele se defenderia numa justiça, dizendo, não, mas é que o cara disse que não queria o produto, sabe? Uma coisa que, pra mim, foi muito ruim, foi muito feio, mas não destruiu o conteúdo teórico e prático da instituição, sabe? Passou, ele continua fazendo, acho bacana pesquisar. Uma segunda que eu gosto muito é o Instituto Jerônimo Temel. Ele é um cara sensacional, ele é um exemplo de vida, assim, no sentido tipo, ele atingiu o topo que a galera acha, ele tinha um encargo público, ele era advogado da União, o cara ganhava 28 mil reais por mês, limpo, e ele falou, cara, eu quero sair, eu não quero mais isso. Como assim, tá maluco? Você atingiu o auge do funcionalismo público? Porra, você é louco. Cara, eu tô tomando tarja preta, eu não aguento a minha vida. Sabe, o cara tava casado, uma esposa bacana, tá com ele até hoje e tal, tá nos treinamentos junto com ele. Ele falou, cara, eu tô tomando tarja preta, tô ganhando 28 mil reais, não é pelo estresse do trabalho. Eu odeio a minha vida, sabe? Então o cara foi buscar, criou o instituto dele e hoje treina. E pra mim, hoje, ele é um dos melhores que ensina você a ser coach de fato. Ou seja, ensina você a criar seu processo, a encontrar as pessoas, a atender cada vez melhor, ele busca reciclagem, ele é um cara muito bacana nisso. E tem mais uns outros 3 aí também que acho que vale a pena a galera pesquisar. Que é a Febracis, que é o Wellington Carvalho, que eu esqueci o nome dele, e a Fernanda Schaud, da Sociedade Brasileira de Coaching. Esses 5, se você transitar neles ali, você vai ter muita informação bacana para você se tornar um coach muito, muito bem renomado aqui. E aquela história, né? Pesquisar, aproveitar que estamos na era da informação e pesquisa, mas pesquisa direito, porque a galera já vi nego falar assim, pô, quero fazer um curso, sei lá, vou dar exemplo, tricotar. Vai na internet, tricotando Piracicaba. Aí acha 2 lugares, pega, vai, faz um, não vê referência, não vê se teve alguém que fez, se teve alguma pessoa que já ouviu do lugar, não vai na internet, tipo, YouTube procurar a pessoa falando nem nada. É uma maravilha. Aí vai, paga lá, pá, vem aquela bomba e depois a pessoa ainda vai reclamar. E ainda vai replicar da melhor forma de marketing da vida, no boca a boca. Eu fiz, isso é uma merda, sabe? Aí você influencia todo o seu meio em volta. Mas complementando, Ricardo, você pode fazer online hoje. Eu aqui é particular, não gosto.
sabe? Eu faço cursos online, etc. O coaching em si, pra mim, não funciona. Foi muito bom fazer presencial, foi uma experiência absurda, assim, que eu não tenho nem palavras pra dizer. Tem gente que faz o extensivo, né? Pode fazer uma vez por semana, 2 vezes na semana. E tem o que eu mais gosto, que é o intensivo, né? Você fica 7 dias fazendo treinamento, você vai pra casa, começa a fazer o TCC e aplicar e atender as pessoas que estão dentro do treinamento. Você volta para mais 7 dias do treinamento, aí você tem mais uma parte em casa, online, pequena, e terminar o TCC. Isso pra mim foi muito bom, porque eu consegui viver aquilo unicamente, sacou? Eu saí da empresa, peguei o dinheiro que eu tinha para receber, fiquei tranquilo, me planejei para eu conseguir fazer aquilo. Então foquei e foi realmente uma experiência magnífica. Acho que é isso, né? É Fechamos. isso. Não, foi legal a conversa, deu pra esclarecer, a gente abordou vários pontos, nos Na aprofundamos verdade, eu só tenho uma reclamação pra fazer, que é aquele menino do TikTok. Um moleque deve ter uns 12 anos, ele é coach financeiro. Eu tenho raiva de você, moleque. Você não tem noção. Mas é isso. Por Vida que quê? segue. Porque o moleque, o cara já é bilionário, mano. O cara tá chegando no. Eu vi o TikTok lá dele conversando É no um podcast. americano? Não, é um moleque brasileiro. Ele tem 700 milhões, bicho. Ô, vai 700 comer seguidores? barro. Vai esfolar o joelho na rua, rapaz. Eu Vai vi fazer esses uma coisa de dias, moleque. Barbosa, um vídeo no Insta do Logan Paul falando com o moleque também, que ele deu uma dica no YouTube sobre dinheiro e tal. Só com um vídeo que ele deu uma dica, ele fez $1 milhão e aplicou em 3 rendas diferentes e já replicou todo esse dinheiro. O moleque tem, acho que é 16 anos, 15, 16. Tá bom. Isso E não tem- sabe qual é o nome disso aí? Ponto fora da curva. Se tem um Óbvio. problema, O problema- tem uma solução, ele tá vendendo a solução, O cara. problema é você pegar o ponto fora da curva e querer normalizar ele. Isso não existe. Esse é o Sim. mal da internet atualmente, tá ligado? Esse é outro assunto que dá aí outro É, podcast inteiro. Exatamente, Tá? Dá um podcast exatamente. inteiro esse assunto. Exatamente. Normalizou. O negócio é o seguinte, moleque. Se eu ver você, se prepare, né? Vai jogar bola. Cuidado, tá? Porque quando tu ficar famoso, quando o podcast tiver 60 milhões de pessoas, daqui a Deus uns Deus. 3 anos, São 700 milhões de pessoas que vão atrás de você. se tu é exatamente Vai jogar bola. vão chafurdar você aqui, ó. Mandou o moleque se fuder, cancela Não, ele. pelo amor de Vai, Deus. Falou só que é jogar bola com mulher. Jogar bola, jogar bola. Cara, falando nisso, já pegaram vídeos do Will Smith numa. Cara, tem uma roda de papo que eu esqueci quem é o host, mas enfim, é alguém do cinema que pega a galera do cinema assim muito braba pra conversar vários assuntos. Eu vi uma com o Robert De Niro, o Tom Hanks, o Michael J. Fox. Eu sei que vídeo que você tá falando. Sabe, já pegaram o recorte do Will Smith falando vamos amar, cara, a gente tá aqui pra amar, pra paz, e pronto, recortaram ele falando do amor e paz e pá, tapa na cara. Sabe, a galera vai É uma cobrança de perfeição. Que o repórter tenta beijar ele pega e dá um tapa na cara do repórter também. Ah, mas, cara, pra você ter noção, igual eu comentei com o João essa semana, tem uma reportagem que ele foi num talk show na época que ele ainda fazia o Fresh Prince e ele fez uma piada sobre a alopécia com um cara da banda lá, só que, tipo, isso foi há 30 e vai pedrada anos atrás. Cara, O problema da internet é que a galera vai encontrar coisas que você falou há 1000 anos atrás e vão usar Independente. O problema é o seguinte: não dá pra você pegar um contexto de 30 anos atrás e querer encaixar ele hoje. Não existe isso. Não dá pra você pegar um contexto de 50, 60 anos atrás e achar que ele é possível hoje. Não Mas nem no ano existe. passado, João. Assim como o de hoje não vai ser possível daqui 1 ou 2, 3 anos. Entendeu? Talvez até amanhã já não é mais possível. Né? De acordo com qualquer acontecimento no mundo, na sociedade, no geral. Né? Esse é o mal, né? O cara, ele é humano, ele tá suscetível a momentos, a falhas, né? Não dá pra cobrar a perfeição. Esse é outro peso sobre ele, entendeu? Eu nem quero mais entrar, não quero mais continuar esse assunto, eu fiquei em silêncio porque eu não queria estender, mas é isso, né? A gente é humano, né? A gente tá suscetível a falhas. E a gente muda. A gente trouxe o Salu aqui pra entender também como trabalhar, né, e como melhorar as nossas falhas, porque a gente falha o tempo todo, né? E tem as técnicas, tem
Tem uma profissão que está se baseando nisso, tá crescendo com base nisso, né? E tá trazendo benefício para pessoas. Eu acho que assim, se tá beneficiando alguém, cara, não tem por que você falar mal, você querer. Eu acho que assim, memetizar, às vezes pode ser até bom. Porque às vezes, através de um meme, a pessoa enxerga, pô, peraí, isso aí me atingiu. Vou atrás. Dá uma visibilidade. Entendeu? Né? Dá visibilidade. O que é isso aqui? Mas por que que a galera tá falando? Tudo tem dois Vão se pesos. conectar. É. Cara, eu ainda dá tempo de falar um pouquinho? Vai. Eu, Verdade. que eu tinha muito essa dúvida, né? Que eu sou um cara muito Sherlock Holmes, né? Tem até o House aqui, né? Não por eu querer ser médico nem nada, mas o House, né, no seriado, é um cara que fica tentando descobrir, né, o que tá acontecendo até o último passo. E eu ficava pensando muito isso. Tipo, cara, será que eu preciso estudar psicologia? Aí eu preciso. Tem 7 vertentes da psicologia que eu conheço. Caramba, mas tem constelação. Eu achava que precisava de tudo. Cara, só vão me validar quando eu tiver tudo. Então eu evitava fazer o trabalho. Porque mesmo eu já tendo algum tipo de técnica, já podendo ajudar pessoas, eu evitava. Ficava com aquela estima assim, cara, eu acho que eu não consigo. E foi até o supervisor, o meu amigo psicólogo, que falou, cara, entenda. Independente de qual seja a terapia nova, se for validada, se for uma pessoa bacana que queira fazer e ajudar, vai ter pessoas que vão se conectar com aquilo e vão ser ajudadas. E outras não. E passou. Sabe? O cara vai buscar o psicólogo A, o B, o C, o D, de vertentes diferentes, ele vai gostar do E. Sabe? Tá ajudando ele, de fato, tá validado, aquilo é uma boa coisa? Vai. Esquece ele. Você não precisa de todos os clientes. Você não vai atender os 214 milhões de brasileiros. Você não vai. Sabe? Então, não desiste. E sobre as nossas falhas, cara, foi até um ator famosão, cara, que droga do nome dele. Mas ele falou assim o mental dele, quando tava muito ruim, ele falou, cara, sabe o que eu pensava? Eu pensava assim, se eu tratar meus amigos do jeito que eu me trato dentro da minha mente, eu não vou ter amigo nenhum, sabe? Eu vou ser um merda, vão me odiar. Então por que eu tenho que me tratar desse jeito? Por que eu tenho que humilhar meu corpo, humilhar meu jeito? Por que eu tenho que ficar sem me perdoar por 10 anos do negócio que eu fiz, sabe? Não, eu preciso me tratar bem. E é aí como a gente trabalha as falhas, cara. Abraça, errei mesmo, tô aqui pra aprender e vou melhorar, sacou? Vou pra frente. É isso. Essa frase perfeita pra gente encerrar. Eu acho que não vamos colocar mais nada no assunto. É lógico, mano. O cara é coach, velho. O cara é top, mano. É isso. Bom, pra quem quiser conhecer mais do Thiago Salu nas redes sociais, quais são? É o @ThiagoSalu_. Thiago com TH? Thiago com TH. Isso no Instagram, Facebook. Lá no Instagram. O YouTube ainda vou abrir em isso. breve. E Bacana. ó, então fiquem ligados, segue o Thiago lá no Instagram. Segue a gente também, pô. @Frequência YouTube. Se inscreve no nosso canal do YouTube, ativa aquele sininho. A gente tá postando conteúdo com mais frequência. Muito obrigado para quem esteve com a gente até aqui. Muito obrigado ao Thiago também por participar com a gente, por trazer aí, agregar o nosso conteúdo. A gente foi totalmente fora da cultura nerd hoje, mas é importante a gente também fazer a comunidade que a gente quer criar vai além do que a gente consome, né? E sim do que a gente é. Bom, muito obrigado a todos aí. Até a próxima. Semana que vem tem mais. Valeu! Falou! Falou!